Boa noite, pessoal. Como estão vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui para a leitura de mais uma parábola. Desta feita vai ser a parábola da figueira estéril, que está em Lucas 13, capítulo 13, versículo de 6 a 9. Vamos lá. Em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videira. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um, e por isso recomendou ao vinicultor: Este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa-a ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. E aí, o que vocês acharam dessa parábola? Ela fala de uma planta chamada figueira. Ela produz o figo e estava plantada em meio a uma plantação de uvas, Vinícola, onde se plantam pés de uva, certo? O vinicultor, produtor das uvas, que cuida das plantas, estava lá cuidando dessa plantação. E chega o dono atrás de quê? Não de uva, mas de figo, em uma planta que não estava dando figo. Vocês viram, né? Ele estava procurando há 3 anos. E até então, nada de figo. E aí, o que a gente pode tirar de entendimento dessa parábola? Certo? Primeiro de tudo, quando ele diz que ela estava sendo cultivada em meio a uma plantação de videiras, nós podemos compreender que, fazendo já analogias, que nós somos essa vinícola, certo? Nós somos as plantas ao redor da figueira. Essa figueira não está dando frutos. E o que o dono falou? Que se ela não desse fruto, poderia cortar. Não interessa, se ela não tá produzindo nada, ela é inútil. Não tem função, certo? E a gente pode fazer essa analogia. Nós somos a vinícola, somos pessoas ao redor de nós. Existem muitas pessoas de todos os tipos, se posso falar assim. Temos os nossos parentes, temos pessoas que nós não conhecemos, que passam por nós, não sabemos nem quem são. Também temos nossos amigos, os conhecidos. Então, nós somos essa vinícola. Várias pessoas ao redor de uma planta que não produz. O que vocês já ouviram falar de uma planta que não produz? Se ela não dá esses frutos a que ela se propôs, já que ela é uma planta frutífera, mande-a cortar e jogue ao fogo. Nossa, só porque ela não deu fruto, vamos cuidar dela. Foi o que o vinicultor fez. Falou: olha, senhor, deixe ela comigo, eu vou cuidar dela. Muitas pessoas estão na situação dessa figueira.
Qual é a situação da figueira? Ela simplesmente está ali, parada, plantada, sem função, sem produzir, sem dar frutos. Então, ela conhecidamente está sendo entendida como uma planta inútil. Corte-a, jogue-a no fogo. Muitas pessoas a gente conhece, muitas pessoas que não estão dando frutos, que não estão produzindo, que não estão dando o que poderiam dar de melhor. Às vezes por medo, às vezes por não saber o que fazer, às vezes por incapacidade, né? E muitas das vezes as pessoas não fazem porque outras dizem que você não pode ou que você não consegue. Isso acontece. Nós já vimos muito isso acontecer todos os dias. Ah, você não é capaz. Você não pode por isso, por aquilo. Você é um inútil. Quantas vezes nós já ouvimos falar isso da boca de outras pessoas? Talvez até nós já dissemos isso. Eu já disse. De forma errônea, porque nós não devemos fazer isso. É algo que machuca. Dizer que alguém é inútil é a mesma coisa de dizer que Deus é inútil. Por quê? Porque se nós somos filhos à imagem e semelhança dele, é a mesma coisa de chamar Deus de inútil. E Deus não é inútil. Nós não somos inúteis. Nenhum de nós, até mesmo aquele ser humano mais, vamos dizer assim, improdutivo, ele tem algo que pode dar, pode passar adiante, pode produzir. Talvez ele ainda não saiba o que, ainda não aflorou na cabeça dele qual é o propósito, a que ele veio, o que ele deve fazer para passar o conhecimento dele, né? E muitas das vezes, por nós estarmos no meio de pessoas que sugam a nossa energia, pessoas que estão ali mais para te classificar como um inútil. Geralmente é isso, né? Então, a gente tem que fazer com que a pessoa se sinta capaz. A nossa função aqui é essa: demonstrar a sua capacidade e aflorar a capacidade do outro. Porque é tão bom, né? A gente demonstrar, olha, não, mas você pode fazer isso. Quem sabe se você não fizer assim? Quem sabe se você não aprender dessa forma, passar adiante? Então, é uma forma de você ajudar essa figueira que não está dando frutos a produzir frutos, certo? Por que que eu digo isso? Primeiro eu já falei da imagem, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, eu tenho que colocar para fora a minha capacidade, independente do que as outras pessoas vão dizer. A opinião dos outros, ela serve para cada um de si que fala. Você tem que entender que você tem capacidade. Você dá frutos. Ah, mas nem todos são capazes. Sim, para quê? Né? Cada um tem uma função. Às vezes uma pessoa é melhor em uma coisa e você não, mas ele tem a capacidade dele, certo? Lembrando que isso que eu acabei de dizer, ela tem muito a ver com reputação, né? Às vezes a pessoa abre a boca para dizer que a outra pessoa é algo que não é, ou fez algo que a pessoa não fez, ou até que a pessoa fez, mas deturpa tudo, né? Embaralha todas as palavras e acaba que deixa a reputação da pessoa no chão, né?
Então, assim, não tem nada a ver com você. Você não pode mudar isso, né? A sua reputação diz respeito a você, mas é o outro quem fala. Então, nessa forma, você não manda na sua reputação. A reputação é sua, mas você não manda. Ainda que você ande nos trilhos da forma correta, né? Como dizem antigamente, o pessoal fala, olha, ande nos trilhos. Como é que a pessoa vai andar nos trilhos e se vier o trem? Não, não é nada disso. Andar nos trilhos é você andar correto, fazer o que é certo. Então, quando você diz ande nos trilhos, ande corretamente. Ainda que você ande nos trilhos, vai sempre haver alguém que vai manchar a sua reputação. Isso aí é uma forma de discriminar a pessoa, né? Mas você é a imagem e semelhança de Deus, então não interessa essa opinião que dão a seu respeito, ainda que seja a sua reputação manchada pelo outro, não importa. Aí o que a gente faz? O fruto. O fruto, aí sim, quando damos frutos, ou seja, a resposta que sai de nós, o resultado das nossas ações, a forma como nós agimos, aí sim, ninguém vai poder negar, ninguém vai poder manchar, ainda que seja você que manche, né? Que você esteja errado e não esteja andando nos trilhos, mas aí vão dizer, não, mas ele fez. É o que você deu, é o fruto que você, né, criou, nasceu de você. Então, mas o fruto, o que sai de você é seu. É isso que é a sua essência. E não dá para enganar. Aquilo que sai de você é seu. Seja bom ou não. Então entendemos, né? Que uma figueira que não dá frutos, ela não é boa. Ela é inútil. Porém, se ela for cuidada, se ela for regada, se ela for colocada adubo, né? Adubada, então ela vai ser uma figueira que provavelmente dará frutos. Mas será que serão bons frutos? Daí vai depender dessa adubação, da água, do sol, do cuidado da terra que está ao redor dela. Quem está ao redor dela? Outras pessoas. Isso fala de quê? De ambiência. O ambiente pode te fazer uma figueira de bons frutos ou não. Um bom solo, um sol brilhando nas folhas dessa planta, água de qualidade, não água podre, água suja, água boa, água limpa, que vem de onde? Da fonte. Quem é a fonte? É Deus. Vocês estão entendendo a analogia? Nós estamos considerando que essa figueira é uma planta que não está dando frutos. Porém, quem está ao redor dessa figueira, que pode ser qualquer pessoa, né? Nessa analogia, essas pessoas podem trazer acontecimentos positivos ou não. Cabe a nós, nesse ambiente que nós nos encontramos, absorver. E o que a gente pode absorver? A luz, que é o sol, a água, que vem da fonte, que é Deus, que é fonte, né? A gente suga dele o conhecimento, aquela paz, aquela proteção. E aí a terra que está envolvida, que tem adubo, que recebe conhecimento, que recebe proteção, que recebe luz, ela poderá dar bons frutos. E aí, cabe a quem dar os bons frutos? Cabe à figueira. Porque ainda que ela seja bem cuidada,
esteja num bom ambiente, esteja recebendo sol, que o solo esteja adubado, ela tem que se arrepender. Uma planta se arrepender, nós estamos aqui fazendo uma analogia. Tomando como conhecimento que uma planta seja uma pessoa, né? No caso a figueira, se ela se arrepender daquilo tudo que errou, do pecado que cometeu, ela se arrependendo, ela ficará salva, limpa, pura e vai dar bons frutos. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, diz assim, ó. Capítulo 7, versículo 15. Vamos lá. Diz assim. Só um momento. Mateus capítulo 7, versículo 15. Fala que pelo fruto se conhece a árvore, certo? Versículos de 15 a 23. Vamos lá, ó. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Quando a gente escuta uma passagem dessa, a gente fica pensando, então quer dizer que, ainda que eu seja uma árvore ruim, eu não posso me transformar numa árvore boa? Isso vai depender do seu arrependimento. O arrependimento é quem faz a limpeza, vamos dizer assim. Porque Jesus disse, arrependei-vos e a salvação virá. Quando você fala sobre isso, né, você lembra que Jesus nos salvou. Ele limpou todo o pecado com o próprio sangue. Então, quem acreditou e se arrependeu foi salvo. Isso não é algo que esteja jogado aí. Ah, foi assim. Não, está escrito. A gente sabe que aconteceu. Então, a gente tem que lembrar que somos imagem e semelhança de Deus, que a nossa reputação, nós não mandamos nela, nós podemos praticar, fazer, estar sempre certo, mas a nossa reputação, nós não mandamos nela, são as outras pessoas que vão olhar. Mas lembre-se, não lembre, independente do que vão falar, você não vai ligar, porque a opinião dos outros não vale para você. Quem vale para você, o que vale é o que Deus colocou no seu coração. É que nós somos filhos dele. Nós somos a imagem e semelhança dele. Então não somos ruins. Quem pensa assim, independente de que fale ou não fale, a opinião deles, você esquece. Deus colocou no seu coração essa imagem e semelhança dele. E o nosso fruto não há de enganar, ele há de ser bom. Um fruto bom de uma figueira que foi regada, que foi iluminada, que foi cultivada com amor, que foi cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo? Sim. Ela recebeu adubo e o Espírito Santo mora em nós.
ele habita em nós. Nós estamos salvos. Arrependei-vos e tudo dará certo. Esse conhecimento, né? O que a gente pode entender também é que a planta, ela tem a seiva. Entendamos que essa seiva é o sangue de Jesus. Ele está dentro de nós. Nós somos sal, nós somos luz. E isso, através da luz do Espírito Santo, se transforma numa planta frutífera de frutos bons. Certo? E o arrependimento? O arrependimento vem daquele que colheu aquilo que plantou. Então, eu fiz algo errado, eu plantei, então eu vou colher, né? Mas, ainda que eu tenha plantado tempestades, né? Eu colher tempestades, eu posso me arrepender. Esse arrependimento, ele é válido, ele é aceito como uma passagem direta para a salvação, certo? Entendam que essa parábola, ela fala então de uma planta, que é a figueira, que não estava dando frutos. O dono da terra, da vinícola, né, estava voltando lá há 3 anos e não tinha ainda um figo. Ele queria comer o figo. Deus quer que a gente produza bons frutos. É isso que Ele quer. Nunca foi diferente. Por que que a gente vai fazer diferente agora? Por que que a gente vai jogar todo esse investimento que Deus colocou nas nossas mãos? Por que que nós vamos jogar fora? Não, a gente tem que produzir bons frutos, certo? Eu acredito que vocês compreenderam bem, né, essa passagem, né, essa analogia, que as pessoas que estão ao nosso redor, muitas delas podem não querer que nós produzamos esses frutos, né, que nós coloquemos essa luz e esse sal e essa energia toda para produzir bons frutos, mas nós vamos, né? Nós vamos dar bons frutos. Vamos cumprir o nosso propósito. Não deixemos que a nossa energia seja sugada. Nós vamos colocar nossa energia para produzir bons frutos. E essa é a parábola da figueira estéril. Ela não dava bons frutos, mas alguém disse: eu vou cuidar dela. E ela vai produzir. O interesse, a boa vontade de produzir bons frutos tem que partir de nós. Não vamos esperar que os outros venham colocar adubo. Virão. Tem pessoas que colocam adubo nas outras. Tem pessoas que colocam luz nas outras. Tem pessoas que colocam amor nas outras. E aí, a outra pessoa, ainda que não produza bons frutos, ela vai pensar consigo mesma: eu posso dar bons frutos. E eu vou dar bons frutos. Certo? Vamos colocar essa mensagem em nosso coração hoje e vamos avaliar o que é que aí está atrapalhando para que eu não produza bons frutos. Vamos fazer essa análise, vamos fazer essa avaliação do nosso terreno, da nossa água, da nossa luz. Vamos fazer essa avaliação, certo? Vamos saborear a nossa vida e ver o que é que está salgado, o que é que está doce, o que é que está sem sabor. Vamos organizar esse paladar. Vamos organizar, analisar. Vamos cheirar, certo? Como se a gente estivesse
na frente de um alimento muito bonito, primeiro a gente olha que alimento bonito, que prato bonito. Aí você sente o aroma daquela comida, você já começa a ficar com fome, né? Depois você degusta, coloca na boca e sente. Pois vamos fazer isso com a nossa vida, para que os nossos frutos sejam bons. Analisar isso é algo que devemos fazer diariamente. E não só com as pessoas que estão ao nosso redor, com aquilo que fazemos, né? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Então, essa é uma análise bem profunda. É uma analogia que não diz respeito só ao outro, diz respeito principalmente a nós, porque nós estamos estéreis e não devemos ser, nós devemos ser produtivos, nós devemos dar bons frutos. E é o que eu desejo a vocês, que deem bons frutos, certo? Uma boa noite para vocês, um abençoado descanso e que essa Semana Santa, né, que está chegando aí, amanhã, Paixão de Cristo, e domingo a Páscoa, e sábado de Aleluia, vamos passar esses 3 dias analisando, verificando o que é que está de errado, o que é que pode melhorar, porque Jesus nos salvou, tirou todo o pecado. E nós devemos valorizar isso, certo? Mais do que nunca, sempre, todos os dias. Desejo a vocês que isso aconteça. Um abraço, um beijo e até a próxima parábola. Tudo de bom para vocês.